Assim, eu tenho que share, né? Isso. Share screen. Então, em princípio, é só minimizar isso aqui. Não precisa. Deixa eu ver. Aconteceu alguma coisa errada. Eu maximizei. Tem uma coisa errada aqui. Não era para estar a tela em branco. É claro que é PDF. O PDF estava pronto aqui. Abre de novo. Aí vocês estão me pedindo para fazer coisas que... Então, aqui é o DVI. Tá certo? Tem o PDF associado, XPDF de PDF. Só que não está na página que eu queria. Eu tinha deixado já na página que eu queria. Isso é... Tá. Aí, deixa eu lembrar. Primeira classe, né? Algo assim. Acho que é 196. Vou colocar simplesmente share. Né? É bom que a gente vai revendo, né? Tudo que aparece share aqui. Esse não é 196, Israel? 196. Tá me escutando? Então, esse programa aqui a gente já começou. E eu quero maximizar dessa... Pronto. Isso aqui a gente já fez na aula passada, que foi... Comecei a gravar, né? Sim. Assim. Ah, sim. Tchau, Rodrigo. Você vai ser minimizado. Então, isso aqui foi a manifestação de princípios, vai pegar ciclos de subvariedades irredutíveis para começar, e depois estende por linearidade, e vai fazer a interseção desse ciclo contra uma hipersuperfície generalizada, significando isso aí alguma coisa relacionada com a noção de divisor de Cartier, mas é um pouco mais geral. Tá? Esse nome operador aqui vai ser substituído por... Está acontecendo alguma coisa, eu não quis. Está dando um delay aqui. Então, não preciso rever tudo de definição de divisor de Cartier, nem nada. Tá? Eu vou para a tela de onde devia ter começado. São propriedades elementares da primeira classe de Chern. Só para dar um solto, né? A situação é essa, a gente tem L vibrado sobre um esquema tão geral quanto se possa. Tá? Aí a gente definiu um homomorfismo e a classe de Chern desse vibrado de que sai ciclos de dimensão arbitrária, X, e vai parar o grupo de Chau, então eu posso dividir ciclos pela relação de equivalência racional, vai parar em estrelinha menos 1, X, e que é essencialmente definida assim. Se você pegar P, subvariedade é irredutível, que é o gerador típico desse grupo hiperbeliano aqui, o que a gente faz? Tendo V com a subvariedade irredutível dos filhos, a gente pode pegar esse fibrado L e restringir a V,
Essencialmente, pega as mesmas funções de transição que a gente tinha aqui e restringe a V. Isso funciona bem sem espaço, porque as funções de transição são unidades. Para qualquer homomorfismo de anéis, unidade vai em unidade, você não tem. Tá? As funções de transição que você tinha aqui funcionam aqui. E agora, mais tem coisa que quando você está com fibrado de posto 1 sobre uma variedade, quer dizer, irredutível, sem hipótese e coisa e tal, automaticamente isso aqui é da forma divisor de Cartier tal de um Cartier. Quer dizer, vai existir um Cartier aqui em V, um divisor de Cartier em V, cujo fibrado de retas associado é esse L restrito a V. E esse C que aparece aqui, a única coisa que tem de inconveniente dele, entre aspas, é que ele não está bem definido, porque quando você vai atrás de um C, para que o C seja isomorfo ao L restrito a V, tem uma ambiguidade na escolha do C, mas essa ambiguidade é tipo equivalência racional. Quer dizer, as equações locais do divisor de Cartier estão bem definidas a menos de multiplicar por uma função racional global. Tá? Por isso que você tem que chegar e pegar como contradomínio a passagem ao quociente por onde vivem as ambiguidades, que é a equivalência racional. Tá? Tá claro isso aqui? Então, eu fecho isso aqui. Então, vamos fazer uma passagem pelas propriedades que praticamente caracterizam a primeira classe de Chern, num certo sentido axiomático, que a gente não vai discutir por enquanto. Tá? Então, primeira propriedade é que se chama de propriedade de normalização. A primeira classe de Chern de um fibrado que já é o associado a um divisor de Cartier, se você aplicar isso no ciclo fundamental do ambiente X, isso é simplesmente o ciclo associado àquele divisor de Cartier D. Como é que associa esse ciclo ao divisor de Cartier D? Você pega as equações locais, calcula a ordem. As equações locais são funções racionais. A gente sabe calcular a ordem passando ao quociente o anel local de uma hipersuperfície, que é uma folha de dimensão 1. Você passa o quociente por um não divisor de 0. Isso vai ser um anel de Artin, tem um comprimento, e é esse comprimento que você usa aplicado ao numerador e ao denominador da fração que representa a sua função racional. Aí você faz a diferença e isso está bem definido. É assim que se calcula esse lado direito aqui. Então, normalização significa o seguinte: se você voltar ao que você já tinha, você recupera o que você tinha. Tá? Isso é o que significa normalização aqui. Aditividade. Primeira classe de Chern de um produto tensorial de 2 line bundles é a soma. De onde é que vem isso? É porque as ordens que estão sendo calculadas são produtos aqui de cada um dos fatores L e M. E a ordem do produto é a soma das ordens. Você distribui, termina saindo, é que esse homomorfismo é a soma desses dois homomorfismos. Okay? Está multiplicando as equações locais, as ordens se somam quando você pega um produto, e é daí que sai essa história. Você está vendo esses números obscenos aparecendo aqui do lado? Isso é só para dizer para vocês que o texto vai estar disponível algumas horas, daqui a algumas horas e tal, ele está com referências cruzadas. Você clica e vai ver o que é. Tá? Parece que está funcionando direitinho isso. A terceira propriedade é que se chama de naturalidade. Significa dizer que tem duas operações que você pode fazer quando você tem um morfismo plano. Quando você tem um morfismo plano, você pode fazer pullback de divisor de Cartier. Tá? Em qualquer caso, você pode fazer pullback de line bundle. Então, você primeiro fazendo o pullback, aplicando a classe de Chern, é a mesma coisa que fazer o contrário. Tá? Essa é a naturalidade aqui da história. Você pegar um ciclo no contradomínio. Okay? Como esse morfismo é plano, você está bem definido o pullback de ciclos. Então, você pode pegar primeiro o pullback da primeira classe de Chern aplicada ao ciclo,
ou primeiro pega o pullback do ciclo, pega o pullback do line bundle e faz as contas aí e dá igual. Tá? Isso é naturalidade. E a utilíssima para praticamente todas as aplicações é a chamada fórmula de projeção. Então, naturalidade tem a ver com morfismos planos, os quais a imagem inversa está bem definida para ciclos. E agora a gente vai pegar o morfismo próprio. E para morfismo próprio, imagem direta está sempre bem definida em equivalência racional. Tá? Então, de novo, tem duas coisas que você pode fazer. Você pode pegar um ciclo em cima, aplicar nesse ciclo em cima a primeira classe de Cherney do pullback de um fibrado e mandar de volta para a base. Tá? Quer dizer, aqui dentro desse parênteses, você pegou o operador, homomorfismo, primeira classe de Cherney, do line bundle, que é o pullback de L. Isso que você pode fazer sempre independente da qualidade desse morfismo P. Tá? Imagem direta você só pode fazer quando tem morfismos próprios. Então, você chama para cima e manda de volta para baixo, é a mesma coisa que mandar direto para baixo e cá embaixo é que se aplica a primeira classe de Cherney. Tá? Isso é a fórmula de projeção. Eu vou mais ou menos demonstrar para vocês verem as ideias, mas se eu fosse resumir numa frase, a ideia é comparar comprimentos. Lado esquerdo é definido por comprimentos assim assado, lado direito os coeficientes são outros comprimentos assim assado, e tem lemas que a gente passou bem rapidamente, lemas de álgebra comutativa, que é um pouco de álgebra linear, de comprimentos, de módulos de comprimento finito, sobre mudança de anel. É isso que está envolvido aqui. Então, são coisas técnicas e que, digamos, não precisa esquentar a cabeça com isso na primeira leitura, não. Então, quando o esquema X é uma variedade, essa fórmula aqui de normalização é praticamente a definição da primeira classe de Cherney. Quando você tem aqui um gerador, como eu expliquei lá, pega um ciclo, o que é que você faz? Primeira classe de Cherney, você calcula o ciclo do divisor de Cartier associado. Tá? Não precisava ter voltado assim, eu podia ter feito assim. Aí eu esqueço. É difícil. Aí como é que vai? Aí tá. Só que para voltar, eu tenho que fazer uma brincadeira aqui, que é essa seta. Se funcionasse. Cara, não quer funcionar aqui, que absurdo. Essa aqui voltava incompatibilidade com o projetor, de alguma forma. Ai, Deus. Então, naturalidade, não é isso? Vamos ver se funciona pelo menos. Naturalidade. Não sei o que está acontecendo com isso aqui. Então, quando X é uma variedade, a fórmula proposta é simplesmente a definição da primeira classe de Cherney. Para o caso geral, quer dizer, quando você não está com a variedade, você vai ter que ver o que é que acontece com os componentes irredutíveis. Tá? Quer dizer, parece que você está aplicando a primeira classe de Cherney, ele já, por construção, é feita a contribuição das componentes. Deixa eu fazer uma pergunta geral para vocês. Componente é masculino ou feminino? Feminino. Mas para químico não, né? Os componentes dos químicos é tudo masculino. Coisa estranha. Então, as coisas que ter que ser comparadas
é o que acontece com esse ciclo fundamental, que é feito de contribuições das componentes irredutíveis. O que acontece com o divisor de Cartier sendo aplicado a essas componentes? Tá? Então, você tem que restringir o divisor de Cartier a cada componente. Eu não vou arriscar fazer essa mudança para cá, porque eu perdi a navegabilidade por algum motivo. Não entendo por quê. Talvez eu tenha que mudar o XPDF para outra coisa. Ok? Mas aqui eu discuto aquela história de como é que você tem um divisor de Cartier no ambiente, restringe a subvariedade. Aí tem dois casos. Ou essa subvariedade está contida no suporte ou não está. Se está contido no suporte, não adianta querer usar as equações, porque as equações vão todas para zero. O que você faz é restringir o line bundle usando a definição geral e calculando o divisor de Cartier que representa aquele line bundle em cada componente. E aí você tem que verificar que, se você olhar uma hipersuperfície típica que aparece na expressão do lado esquerdo da fórmula com do lado direito, as contribuições são iguais. Então, tem uma conta de comprimento aqui que eu vou passar. Tá? Você faz para o lado esquerdo, faz para o lado direito, em que vão aparecer as restrições às componentes, não é? São esses primos minimais aqui. E aí sai fácil. Essa seção 2 aqui é aquela coisa da soma, né? Primeira classe cisterna de um produto tensorial é a soma. Eu já argumentei por quê, porque você está multiplicando as equações locais, aí você vai calcular a ordem de um produto, a ordem do produto é a soma das ordens. Então, por isso que abre como a soma de homomorfismos. Primeira classe cisterna de um produto tensorial de line bundles é a soma das primeiras classes cisterna. A fórmula não é a mesma quando você passa para posto superior, não. Tá? Primeira classe cisterna de um produto tensorial de fibrados de posto arbitrário tem umas coisas aí que mistura e que leva em conta o posto de cada uma delas. Tá? Não vai aprender isso. A terceira afirmação, alguém de vocês lembra o que era? Naturalidade. Então, de novo, para provar uma igualdade, você vai para os geradores. Você tem um homomorfismo que é definido no grupo livre abeliano, então você vai para os geradores. Então, você pode supor que o ciclo para o qual você quer calcular a naturalidade é o ciclo de um gerador. E, como a gente sabe comparar o back plano com imagem direta própria, para inclusão em particular, você pode trocar o ambiente e dizer que o ambiente X é a própria V. Se você fizer a conta que vale em V, você faz o push forward, faz a imagem direta para X, e a mesma equação vai valer lá, só trocando as letrinhas. Tá? Na hora que você está com um gerador, que é uma variedade, como eu expliquei ali, o line bundle já é associado a um divisor de Cartier. Tá? Aí segue de contas feitas, praticamente da definição. Não vou navegar, porque eu vou me perder, tá certo? E o pullback desse line bundle, que line bundle é esse? É o line bundle de um divisor de Cartier. Você comuta. É a mesma coisa que você fazer o pullback do divisor de Cartier, conforme a gente aprendeu a fazer no caso plano, tá? Que é o caso aqui em 3. Essas duas coisas comutam. Tá? E aí a igualdade que a gente quer, na prática, o que você tem que verificar é que o pullback de um ciclo de um divisor de Cartier é o ciclo do pullback do divisor de Cartier. Okay? Isso a gente já fez no resultado mais importante sobre pullback plano, no caso em que D era o ciclo de um subesquema arbitrário. Você pega um subesquema arbitrário, o pullback do ciclo do subesquema, o back plano do ciclo do subesquema, você poderia fazer o pullback do subesquema
né, imagem inversa esquemática, e calcular o ciclo depois. E essas duas coisas comutam, a gente já sabe. Então, isso aqui já está demonstrado quando D é um divisor de Cartier efetivo. Lembrando que divisor de Cartier efetivo é uma coisa que um subesquema de dimensão 1. Ok? Para o caso geral, você tem que comparar coeficientes. Então, você vai ter um gerador típico aparecendo no lado esquerdo, o mesmo aparecendo no lado direito. Você tem que mostrar que os coeficientes são os mesmos. Tá? Então, esse W' que aparece em qualquer um dos lados é componente da imagem inversa esquemática de um W irredutível que está lá embaixo. Tá? Então, a gente quer calcular certos comprimentos. Esses comprimentos são calculados no anel local da hipersuperfície, quer dizer, um anel local de dimensão 1. Okay? Então, você pode trocar o ambiente X por uma vizinhança do ponto genérico da hipersuperfície para a qual você quer calcular os coeficientes. Tá? Isso não bagunça informações sobre os dados que contribuem para os coeficientes pela própria definição. É comprimento do anel local passado ao quociente pelas equações locais. Então, você pode supor que o D é principal, escreve como a equação local vai ter um numerador e um denominador, então esse D principal vai ser a diferença de dois efetivos, numerador menos denominador, tá? Mas para efetivo a gente já sabe que o pullback funciona bem. E como tem a linearidade, tá? Segue para o caso geral. Tá? Quando você fez, diminuiu a vizinhança e coisa e tal, pode supor que D é principal, vai ter um numerador e um denominador, o que significa que ele vai ser escrito como uma diferença de, entre aspas, zeros menos polos, e a fórmula que a gente queria vale para efetivos, então vale para zeros separadamente, para polos separadamente. Então, você conclui o que precisa. Talvez eu tenha que diminuir isso aqui, né? Qual era a Fórmula 4? Que eu não lembro mais. A fórmula de projeção, isso. Essa é mais delicada. Tá? Então, no caso em que você está com a inclusão, a fórmula é consequência das definições, porque na prática você está calculando um grau, tá, do mapa. Né? Quer dizer, você está fazendo um push forward, tá? E um push forward, o que acontece? Você pega uma variedade irredutível, o que é a imagem direta dela? Você pega a imagem direta da variedade como tal e afeta do grau do mapa do domínio para o contradomínio. Para o caso geral, de novo, por aditividade, você pode supor que o ciclo é um gerador, esse x' aqui é uma variedade. Aí você pode lembra que o mapa é próprio, você pode trocar x pela imagem, tá? Que vai ser um fechado irredutível, então também é uma variedade. Na hora que você está com a variedade, o seu line bundle, lembra? A história era pega um line bundle no contradomínio, faz o pullback do line bundle, pega a primeira classe de Chern, aplica no ciclo e manda de volta pela imagem direta, que mostra que essas duas coisas são iguais. Tá? Então, na hora que você tem um line bundle com x irredutível, ele é representado por um divisor de Cartier. Tá? E aí, a fórmula que a gente quer provar segue a consequência, segue dessa fórmula mais fina aqui, que faz o pullback do Cartier e manda de volta pela imagem direta própria. Então, isso é a mesma coisa que pegar o grau do mapa, tá? O mapa de x para x', não, de x' para x, e multiplicar isso aqui pelo divisor de Cartier D.
Então, na verdade, essa fórmula aqui não é equivalência racional, é a fórmula mais fina que vale a nível de ciclos. De novo, você pode fazer reduções em torno do ponto genérico de subvariedades com a dimensão 1, que é o que aparece do lado esquerdo e do lado direito. E você precisa comparar esses coeficientes. Como você vai fazer essa redução em torno do ponto genérico de um contribuinte, você pode supor que o D é principal, porque na vizinhança de cada ponto ele é dado por uma equação. Tá? Então, vai aparecer uma função racional aqui. Chama de D o grau do mapa. O mapa é o mapa de x' para x. Tá? Esse grau do mapa é zero. Vocês lembram a definição da imagem, né? Quer dizer, o grau de um mapa ele é o grau da extensão quando você não varia a dimensão e é zero quando você diminui a dimensão, que são as únicas duas possibilidades, tá? Em álgebra linear e em geometria algébrica. Né? Morfismo não aumenta a dimensão. Então, no caso em que encolhe a dimensão, você fica com zero igual a zero, a gente acha que isso prova. Tá? No caso em que você tem realmente um recobrimento, aí você pode calcular a imagem direta desse pullback aqui, só que a gente aqui está fazendo imagem direta do ciclo de uma função racional. Isso é um caso particular que foi feito lá para trás, que dizia que quando você faz imagem direta do ciclo de uma função racional, é de novo o ciclo de outra função racional, que é a norma. Okay? Só que quando você tem uma extensão de corpo, você está pegando norma de alguém que vem de baixo, está calculando o determinante de uma matriz diagonal que você está calculando. Então, fica o R na D. Okay? Então, o ciclo de R na D é D vezes o ciclo de R. Então, é praticamente uma trivialidade. Então, tem uma observação que vai aparecer um exercício na página 194. Não é que seja 194, porque cada slide desse conta com uma página. Né? Que mostra que a dimensão pura, a hipótese de dimensão pura é essencial para funcionar a fórmula. Então, está aqui a lista de exercícios que eu vou passar, cada um vai ler isso aqui na sua, como é que se diz, intimidade. E vamos para o último resultado duro do curso, que é a comutatividade. Comutatividade de quê? Pega dois divisores de Cartier. Então, você pode pegar o line bundle de um, calcular a primeira classe Stern e aplicar no outro, ou melhor, no ciclo do outro. Você pode trocar um pelo outro. Seria um escândalo se não desse igual. Escândalo não é imediato, não, provar isso aqui. E a demonstração que o Fulton dá é linda. Eu vou fazer com os detalhes que eu for capaz de dar conta aqui. Então, o importante resultado é a comutatividade do ciclo de interseção de um divisor de Cartier contra o ciclo de outro. Isso aqui é uma fórmula que está se passando em dimensão 2 a menos. Tá? Então, a argumentação, você vai colocar um tanto de hipóteses a mais, que não está no enunciado. Você colocar hipóteses a mais, está provando menos. Só que a gente vai removendo essas hipóteses passo a passo. Então, menos fica contrabalançado e o teorema vai estar demonstrado. Então, a primeira hipótese a mais que a gente vai supor é que o esquema da gente, que é irredutível e sem divisores de zero, tá? É normal. Normal significa dizer que os anéis locais são integralmente fechados no seu corpo de
seu corpo de frações, que é o corpo de funções da variedade. E, além disso, vou supor que D e D' são efetivos, e, além disso, se cortam propriamente. Depois vou jogar fora o propriamente, vou jogar fora o efetivo, jogar fora o normal. Então, primeiro a gente vai fazer nesse caso. Isso, que é onde vivem essas coisas. Tá? Onde vivem essas coisas? Igualdade em X segue. Por imagem direta. Aí é como se fosse provar uma igualdade mais fina e que vai ser importante a certa altura. Tá? Então, na hora que a gente supõe aquelas coisas todas, a gente está fazendo uma interseção de hipersuperfícies que se cortam propriamente. Tá? Então, é a situação em que esse ciclo de interseção está bem definido como ciclo. E não apenas classe. Você não precisa representar o divisor de Cartier que tem uma ambiguidade. Tá? Você usa diretamente as equações locais de D para calcular o que é o ciclo de interseção de D nesse ciclo D'. Porque nada aqui de D' está contido no suporte de D. Então, você pode simplesmente restringir as equações locais. Tá? A gente fica com um ciclo bem definido e não apenas classe, módulo, equivalência racional. Então, a igualdade que a gente quer provar, que isso é igual a isso, é uma igualdade de combinação de subvariedades de dimensão 2 a menos. Um a menos que está pegando o divisor de Cartier e outro menos que você está agindo com o divisor de Cartier, como a primeira classe de Chern, que cai de uma dimensão também. Tá? Então, o anel local da nossa variedade X nessa subvariedade de codimensão 2 é um domínio normal, porque a gente está supondo que é normal, de dimensão 2. E quando você tem um domínio normal de dimensão 2, para quem sabe um pouquinho de álgebra computativa, vai lembrar que um bocado de coisa boa acontece. Alguém lembra o que acontece de bom para um domínio normal de dimensão 2? É aquela história de sequências regulares. Tem aquelas propriedades S1 ou S2, R1, R2, é um negócio de série. Tá? Mas vai ficar claro aqui o que é. Então, você pega as equações locais de D e D', respectivamente, em geral, ao passar o quociente pelo ideal gerado por AB, se a dimensão cai de 2, não significa necessariamente que o A e o B formam sequência regular. Mas, no caso normal, significa. Está garantida a coemacaulicidade. Eu não sei direito dessas coisas, não. Estou repetindo o que me ensinaram. Tá? Então, o ponto da normalidade é que esse ideal aqui é gerado por uma sequência regular. Que esse ideal aqui é o que dá a interseção de D e D' por definição. Aí, a equação de D, B é a equação de D', juntos os dois, dá a equação de interseção. Tá? Isso tudo na vizinhança do ponto genérico de W, que é o contribuinte do qual você quer calcular os coeficientes. Hein? Então, pode acontecer que esse ideal aqui dá um anel todo. Nada impede que você esteja com duas hipersuperfícies disjuntas. Exatamente esse é o caso. Tá? Mas significa dizer que W não está no suporte dessa interseção, que é a interseção dos suportes. E aí o coeficiente de W, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é zero. Então, pelo menos para contribuintes dessa ordem, fica com trivialidade. É zero de um lado, zero do outro. Não apareceu, não atrapalha.
Tá? Quando a interseção é própria, a gente está com uma situação em que esse quociente é artiniano. Tá? A hipótese que se corta transversalmente e tal. A dimensão caiu de 2. A dimensão era 2 para aquele anel local. Você pôs duas equações que formam sequência regular, a primeira cai de 1, a segunda cai de mais 1. 2 menos 2, 0, é artiniano, você pode calcular um comprimento. Tá? E é por isso que vai poder comutar. Porque aquela ordem que você vai calcular por um lado ou pelo outro vão ser iguais, porque vão ser iguais a essa terceira, que é o comprimento de passado ao quociente diretamente pelas duas equações. Tá? Quando você está passando ao quociente por esse J, é claro que você pode trocar o A por B. Tá? Então, é aqui que está usando aquelas coisas de normal. Então, agora vamos para como é que aparece o cálculo de cada um dos lados. Porque primeiro você está calculando o divisor de Cartier, que é a combinação de hipersuperfícies, sobre as quais você vai agir com o outro, e vice-versa. Então, pega uma hipersuperfície típica, ok? Como é hipersuperfície, isso aí vai corresponder ao ideal primo de altura 1, nesse B que tem dimensão 2. Então, o coeficiente no ciclo D' são esses comprimentos. D' aqui está sendo representado pela equação, você está passando a quociente pela equação de D'. Tá? Isso é definição. Tá? Ciclo associado. Aí o coeficiente de W nesse produto é esse outro comprimento aqui. E quando você troca e olhar para D agindo em D', dá essa expressão aqui obscena, que tem comprimentos com respeito a BP e comprimento com respeito ao quociente, quando você passou o quociente pela equação do divisor de Cartier D, que está aqui. Você precisa mostrar que calculado de um jeito, os comprimentos calculados do outro é a mesma coisa. Isso é um lema de álgebra. Tá? Então, tem um bocado de coisa lá sobre calcular comprimentos de um módulo, passado ao quociente por não sei quem, olhando para o anulador de não sei quem. Se eu carcar aqui, eu não sei, acho que não sei se vou saber voltar. Mas eu vou carcar e a gente procura depois por reconhecemos. Tá? Ou por 52. Não, mas esse número de página é o número de... Tem também as páginas parciais, não é? Por conta das pausas. Tá? Então vamos lá. 28 e 52. 28. 28 são essas contas que foram calculadas usando o lema da serpente, se vocês lembram. É uma álgebra linear sobre módulos, não tem muita coisa aqui. Antigamente, clicando aqui, tá vendo? Eu deveria fazer back. E não fez ainda, né? Agora fez. Agora fez. Então, vai entender. Então, usando aquela conta que compara comprimentos de um anel assim com comprimentos de módulo sobre um anel assim, com localizações de um anel assado, os números que precisam ser coincidentes coincidem. Tá? Uma conta feita para um lado ou para o outro dá no mesmo. Então, a gente agora vai continuar removendo hipóteses.
Então, sumi com normalidade. Tá? Mas mantenho D e D' efetivos e que se encontram propriamente. Só que a variedade não precisa mais ser normal. Aí, como eu disse, vai reduzir ao caso anterior. Isenção. Tá? É o mesmo corpo de funções. Então, os divisores de Cartier definidos aqui em X, você pode usar as mesmas equações locais para definir o pullback dele aqui em X'. Ok? E pelo primeiro passo, quando você olha para esses dois divisores de Cartier, você está agora com divisores de Cartier numa variedade normal. Então, vale fazer a comutação. Vai ser comutação lá em cima, em X'. E você volta para X, aplicando imagem direta. Tá? Aí você usa a fórmula de projeção. É isso. Tá? E conclui a comutatividade, nesse caso, não necessariamente normal. Normalidade garante essa igualdade aqui, aplica imagem direta, propriedade de imagem direta, você chega na afirmação da comutatividade sem normalidade. Agora a gente vai sumir com normalidade, some com interseção própria, mas mantém efetivo. Tá? Quer dizer, eu sumi com interseção própria. O que significa dizer que agora pode acontecer da interseção ter alguma coisa de dimensão errada. Dimensão errada só pode ser para mais. Lembra, né? A gente está com, essencialmente, uma hipersuperfície de um lado, outra hipersuperfície do outro. Tem duas equações e elas podem não ser independentes. Quer dizer, você usa as duas ao mesmo tempo, a dimensão não cai de 2. Porque tem excesso. Então, vamos dar um jeito de controlar esse excesso. É genial a ideia aqui. É genial. Então, o que é o excesso? Veja, o excesso você vai definir pegando o produto das... Você tem Cartier D, Cartier D', V, uma componente, quer dizer, um gerador que aparece no ciclo de D, aparece possivelmente também no ciclo de D'. Se aparecer mesmo, essa ordem tem que ser diferente de 0. Idem para aqui. Aí você faz o produto delas. Só contribui com alguma coisa se o V comparecer simultaneamente em D e D'. O máximo disso eu vou chamar de excesso. Ele vai dar um jeito de explodir, reduzir o excesso e ganhar por indução sobre o excesso. É muito bonitinho isso aqui. Tá? Então, é claro que o excesso é maior ou igual que 0, isso aqui é o produto de dois números não negativos, e só dá 0. Quando é que pode dar 0 isso aqui? Quando um dos dois tem que ser 0. Quer dizer, se V aparecer num, se V desaparecer num, tem que aparecer no outro. V não pode desaparecer dos dois simultaneamente. Ou não pode aparecer nos dois simultaneamente. É por aí, é por aí, é por aí. Tá? Então, o excesso é nulo. Não tem excesso quando a gente está no caso que a gente já sabe fazer. Tá? E a gente vai trabalhar agora, proceder por indução no excesso. Como é que faz cair o excesso? Interseção. Explode. Pega uma variedade, pega dois divisores de Cartier efetivos, olha para a interseção esquemática, né, que você pega a equação de D e pega a equação de D', que é aquele A e aquele B que apareceu ainda há pouco. Okay? E você faz a explosão dessa interseção esquemática. Então, o que eu vou usar é o seguinte, é quando você faz a interseção esquemática e explode, lá em cima fica disjunto.
Como é que vê isso? Equações locais. Tá? Você faz a interseção de D e D', que são hipersuperfícies, são divisores de Cartier efetivos. Olha para essa interseção como esquema e você explode o esquema. Tá? Não é uma coisa conjuntista, não. Pega o divisor excepcional, a imagem inversa do centro de explosão, e aí eu afirmo para vocês que valem as seguintes afirmações. O pullback de D tem contribuição do excepcional e mais um novo Cartier C. Mesma coisa para D'. Tem o excepcional e mais um outro Cartier C'. Só que o C e o C' são disjuntos e efetivos. Então, se eu fizer as contas com C e C', eu tenho computatividade. Como eu tenho essa igualdade aqui, que tem uma certa simetria com E, se eu souber comutar C, na prática vai acontecer que C contra E e C' contra E não contribui. Se pegar a imagem direta desse negócio aí, vai dar zero. Tá? Então, você vai passar comutatividade porque C e C' comutam como disjuntos. Tá? E são efetivos com nada em comum. E, além disso, quando você restringe P a C, o que você ganha é um isomorfismo sobre um subesquema fechado de D e, respectivamente, D'. E aqui eu vou ter que fazer no braço agora, porque o resto eu não consegui redigir. E aí está, evidentemente, uma, como é que se diz? Uma tradução automática que eu não tive tempo de corrigir. Okay? Mas eu vou tentar reproduzir os fatos aqui. Então, para isso, deixa passar para o texto. Que é esse aqui. Vocês têm esse texto aqui também, né? Eu imagino. Na verdade, é um pouco mais para trás mesmo. Ui, Deus, aqui já está na... Como é que se diz? Raízes de Ferne. Já está em classes de Segre. 107. Está por aqui, então. E estão aqui as contas locais que justificam tudo que eu falei. Está legível isso aqui? Eu posso aumentar um pouquinho. Melhorou? A telinha dá para aumentar, sim. Aí eu posso dar um zoom maior ainda aqui. Não, não está vendo a página toda. Não, está não, está não. É porque está com configuração estranha. Aí acho que fica bem legível para a minha miopia, mas a configuração fica estranha para imprimir. Tá? Então, isso que eu estava dizendo, você faz o pullback, você faz a explosão da interseção esquemática, aí o pullback de D e de D' vão ter
o divisor excepcional como um pedaço e vão aparecer dois outros divisores de Cartier efetivos. Isso aqui, essa igualdade como essa aqui, é simplesmente verificação através da equação local. A equação local desse Kullback fatora. Fatora como um fator que você reconhece como a equação local do excepcional e uma outra coisa. Ele vai trabalhar com essas equações locais. Tá? É tudo realmente mão na massa e simples de entender. E o ponto central é que, se o excesso for positivo, os excessos de C com E e de C' com E são ambos estritamente menores. Então, a comutação para esses aí vale por indução. E a comutação para o C e o C' que aparecem aqui vale por disjunção. Então, a gente vai ter a comutação em cima. Mas depois você aplica a fórmula de projeção, obtém a comutação embaixo. Tá? Então, vamos lembrar como é que constrói o blow-up. Tá? Então, a gente tem uma vizinhança coordenada, spec A, tem as equações locais de D e D', que D e D' continuam sendo efetivos. Então, o centro de explosão é gerado por A e B. E aí, como é que você cobre a explosão com abertos afins? Você vai formar, para cada C no ideal que você está explodindo, você forma um anel de frações de grau zero. Significa numerador D está na potência n-ésima de I, e o denominador é esse Czinho que foi escolhido aqui embaixo, na potência N. Então, esse anel que aparece aqui, por construção, é um anel de coordenadas do blow-up. Tá? Tão simples quanto. Isso aqui sai da construção do que são os esquemas afins de um PROGE, em geral, aplicado à álgebra de Riesz, que é o que você faz quando vai fazer um blow-up. Tá? Isso aqui é tudo como subanel do anel de frações da álgebra de Riesz. Né? É a soma das potências de... Tira esse C daqui. Isso aqui é um anel graduado. Proge disso é a explosão. Tá? Anéis de coordenadas de qualquer proge, a receita é parecida com essa que eu pus aqui. É um caso particular. Então, você tem esses esquemas afins aqui, que estou indexando como U' C, é spec desse anel de frações. O numerador vive em I na N, o denominador é C na N. Então, você põe C para variar. Você pode, por exemplo, fazer o C igual a A ou igual a B. E a gente certamente pode escrever essa identidade mágica aqui. O A é A dividido por C, vezes C dividido por 1. Isso aqui são frações válidas naquele anel e índice C. Tá? Claro que eu estou pensando no spec A embaixo, tem esse spec A' em cima, o A vai para a linha, e o Azinho, que é a equação local de D, quando você joga para a linha, ele vai como essa fração. Tá? Isso aqui é uma igualdade em IC. Mas essa igualdade está me dizendo o quê? Está me dizendo que a equação local do transformado total de D, que aqui eu peguei o pullback da equação, fatora. Fatora como o quê? Esse C sobre 1 aqui vai ser equação local do divisor excepcional. Esse A sobre C aqui é o que eu quero pensar como sendo transformado estrito, vai fazer o papel daquele C ou daquele C' a que eu me referi mais acima. Então, como eu escrevi aqui, nessa expressão, o A sobre 1 é uma equação local do transformado total, o C sobre 1 é
equação local do divisor excepcional nesse anel de coordenadas. Então, esse A sobre C se reconhece como equações locais no divisor de Cartier efetivo, satisfazendo essa identidade aqui. Porque a equação local daqui é produto das equações locais que estão no lado direito. Tá? É a mesma coisa quando você olha para o gerador de D', que é esse B sobre C. Agora, o C que você pegou é combinação de A e de B. Está no ideal. O ideal era gerado por A e B. Então, o C arbitrário, que está indexando a escolha de vizinhança aberta a fim, tá, ok? Se escreve como AX mais BY. Tá, ok? Adivinha o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação aqui e vou dividir por C. Que agora eu fico com 1 igual a A sobre C mais B sobre C. Vezes X vezes Y. Mas se deu 1 é porque eles são disjuntos. É a promessa de que aquele C e o C' eram disjuntos. Sai dessa equação aqui. Quando dividimos os membros por C. Ok? Essa equação implica nessa. Ok? Que está me dizendo que equação local de C e equação local de C' geram o ideal 1, então são disjuntos, porque comaximalidade significa disjunção. Ok? Então, você daqui conclui que o C, interseção U''A é vazio, analogamente para o outro. A equação local para C é A sobre B, nesse aberto, em que você põe como denominador o B. E aí faz esse diagrama mágico aqui que envolve o pullback. Ó. Aqui eu estou restringindo, passando o quociente pela equação de D, então estou restringindo funções ao fechado D. Aqui eu estou olhando para o anel de coordenadas indexado por B. E essa sobrejeção aqui, sobrejeção a nível de anéis de coordenadas, significa imersão fechada ao contrário. Ok? Então, essa sobrejeção que aparece aqui corresponde à restrição. Restrictions, aqui está errado, né? Restriction de P, naquela vizinhança coordenada. E você pode verificar que vai ser de fato sobrejetivo aqui. Tá? Você pegar um X que está na potência enésima de I, ele se escreve como um polinômio homogêneo de grau N calculado em A e B. Ok? Aí você divide ambos os membros por B na N. Fica com X sobre B na N igual a F de A sobre B1 em IB. Agora, se você olhar para essa expressão, você vê que, quando você divide por B, módulo essa equação, isso aqui sobra só o A na N. Okay? E com isso você vê que o π é sobrejetivo. Qualquer fulano, eu arrumo uma expressão dele proveniente do A módulo Azinho vezes A. Mas se é sobrejetivo, isso aqui dá um mergulho fechado, que é aquele isomorfismo prometido. Prometi que tinha um isomorfismo sobre a imagem. É o que faz o mergulho fechado aqui, calculado a nível dos anéis de coordenadas. Tá? Então, a gente entende a composição dos transformados totais. Tem o excepcional, tem o C e tem o C'. O C e o C' são disjuntos. Vamos ver o que aconteceu com o excesso agora. Tá? Então, suponha que o excesso não seja menor. Quero provar que é menor. Tá? O excesso de C e E, eu quero mostrar que é menor do que o excesso de D e D'.
É análise isso aqui. Eu quero mostrar que é menor que epsilon. Se você disser que não é menor que epsilon, vai ser maior ou igual. Tá? Então, digamos que esse epsilon' aqui é pelo menos epsilon. Então, tem um V' que realiza. Por definição, o excesso era o máximo de produto de ordens. Isso aqui vai ser realizado para uma subvariedade V' de codimensão 1. Vai aparecer uma que faz isso. Agora, como o V' vai ter que estar contido em C, porque senão o excesso não seria positivo, tá? A imagem é uma subvariedade de codimensão 1 em X. A gente tem esse isomorfismo aqui. Tá? Por outro lado, a gente tem fórmula de projeção. Esse 714 aqui. Acho que aqui não ofende, não, porque volta fácil. É fórmula de projeção. Você aplica a fórmula de projeção. E conclui que o D é a imagem de C mais E. Tá? Estou usando que a imagem recíproca de D é C mais E. Mas dessa igualdade aqui, você deduz que o coeficiente com que V comparece em D é pelo menos o coeficiente de V' em C mais E. E a mesma coisa trocando D por D'. Aí você calcula. Epsilon era o máximo, era o excesso. Então, ele vai ser maior ou igual do que daquele produto de ordens que define o excesso. Aqui eu posso substituir a ordem de D em V, majorando, colocando ordem em V' de C mais E, e analogamente aqui, C' mais E. Isso aqui certamente dá maior ou igual que o excesso entre C e E, mais o quadrado dessa ordem. Isso aqui vai ser estritamente maior do que o epsilon'. Aí nega, né? Porque o epsilon' se tinha suposto que era maior ou igual que o epsilon. Então dá uma contradição. Tá? Então agora a gente já pode usar a técnica de redução do excesso e vamos com isso acabar a prova da comutatividade. Então agora a gente tem um par de tesouros de Cartier ainda positivos, mas possivelmente com excesso. Tá? Faz a explosão. Então, o D com o D', você vai usar a fórmula de projeção. Tá? Vai ser imagem direta dessa conta feita em cima. Aqui eu fiz o pullback de D e de D'. Tá? Esse produto aqui, eu troco o pullback por C mais E, troco o pullback de D' por C' mais E, e uso a bilinearidade do divisor de Cartier aplicada a um ciclo. Tá? Então, essa soma contra essa soma, você abre como C vezes E, mais E vezes C', mais E vezes E. Não tem C', porque a gente já sabe que eles são disjuntos. É aquela conta que dava 1. Partição da unidade que a gente escreveu. Tá? Escreveu Czinho como AX mais BY, dividiu tudo por C, ficou com 1 igual à soma de múltiplos das equações locais do C e do C'. Tá? E a gente agora conclui por indução no excesso. Essa parte aqui não tem problema nenhum comutar, porque está comutando o mesmo com o mesmo. Tá? Aqui você pode comutar por indução sobre excesso, idem aqui.
reverte o cálculo e está feita a demonstração. Então, caso geral agora é sem hipótese. Então, você simplesmente pega um anel de coordenadas e que D e D' tem equações locais A e B, que não são mais regulares, são frações. Vou colocar. Isso aqui vai estar no corpo de frações. E você faz o anel dos denominadores. Tá? Faz o anel dos denominadores. Isso aqui é infame. Tá? E A e B são equações locais de D e D', que são Cartier, que não são efetivos mais. Eu fabrico esse ideal dos denominadores que torna DA e DB agora efetivos. Equações que são efetivas para esse vale. Tá? Quer dizer, DA e DB define um feixe de ideais associado a um subesquema. Se esse Z for vazio, D e D' são efetivos. D e D são vazio significa o quê? Significa que não tem denominador. Tá? Quer dizer, que o ideal de denominadores tem um. O A e o B está tudo em A. Aí é o caso anterior. Certo? Se o Z for não vazio, explode. Aí você olha para equações locais de novo. As equações locais vão dizer que o A e o B, quando você traz lá para cima, dão lugar a divisores efetivos. Desse jeito aqui. O back de D com excepcional dá efetivo. O back de D' com excepcional. Quer dizer, esse excepcional aqui está matando a parte não efetiva que você poderia ter em D. Então, esses dois são efetivos. Aí, para efetivo, você pode chegar a multiplicar, fazer comutação e tudo funciona bem. A principal aplicação inicial disso é mostrar que a primeira classe de Chern mata a equivalência racional e, consequentemente, passa ao quociente. Aquele homomorfismo que ia de ciclos no grupo de Chau vai agora poder ser definido do grupo de Chau no grupo de Chau e, em particular, você vai poder iterar. Aí vai ganhar certos operadores que são nilpotentes, porque cada um faz cair a dimensão de um. Cada vez que você aplica, faz cair a dimensão de pelo menos um. Identidade mais nilpotente é invertível. Dessa inversão, você calcula, define, trabalha com as classes de Chern. É isso que a gente vai ver a partir de quarta-feira. Mas dá para avançar um pouquinho mais aqui. Então, a demonstração é ridícula quando você tem as ferramentas próprias. Não. Pega um gerador típico de equivalência racional. É o que é o ciclo, né, o divisor de uma função racional. Para alguma subvariedade V no ambiente X. Você está com line bundle. Quando restringe a V, ele vira line bundle de um Cartier. A mesma coisa se aplica para o R. Vai ter o divisor de Cartier principal. Estou chamando de D'. Então, por definição, vale essa primeira igualdade, porque o Z é o ciclo de D'. E primeira classe de Chern é a interseção contra um divisor de Cartier que representa esse line bundle. A gente faz a comutação aqui. O D' é D'. Mas agora esse D' de fora, ele é a primeira classe de Chern do fibrado trivial. Porque D' era divisor principal. Tá? Divisor de Cartier principal, o fibrado em retas associadas é trivial.
significa que quando você calcular primeira classe Chern agindo em qualquer coisa, dá zero. Que essa ação da primeira classe Chern, o que é? Você vai pegar equações locais, que no caso aqui vão ser unidades, e calcular comprimento. Passou o comprimento, passou o quociente por uma unidade, o comprimento é zero. Isso aqui dá zero trivialmente pela definição. Pela definição do que é essa primeira classe Chern agindo em qualquer coisa. Não precisava ser ciclo de tesouro de Cartier, não. Em qualquer ciclo. Tá? Então, multiplicar por um divisor de Cartier passa o quociente. Essa advertência aqui eu vou pular. E aqui eu posso fazer de novo a fórmula de autointerseção. Pegar qualquer ciclo no grupo de Chau do divisor de Cartier, efetivo. Você está calculando a primeira classe de Chern, tudo fibrado normal. Tá? Aí você pode compor, que agora eles vão de A estrela de X e A estrela de X. A comutatividade que a gente provou para produto de divisores de Cartier, quer dizer, o Cartier contra o ciclo do outro, evidentemente vai dar uma comutatividade no produto das primeiras classes de Chern. Tá? Porque C1L, cap C1M, cap Z, isso aqui, no fundo, você está fazendo multiplicação por divisores de Cartier que representam esses fibrados de posto 1. Então, como os divisores de Cartier comutam, você pode trocar o M por L comuta também. Então, olha só a floresta que se descortinou. Tá? Olha para os teus line bundles aí, você tem as primeiras classes de Chern só por enquanto. Elas comutam entre si como operadores no grupo de Chau. Cada uma delas é nilpotente, porque cada primeira classe de Chern, como operador, cai de uma dimensão. Se multiplicar dois desses, cai de 2 a dimensão. Por aí vai. Então, vai dar nilpotente. Quando você multiplicar o número de vezes, passou da dimensão, vira tudo zero. Então, você pode inverter, tá? Somando a identidade a qualquer combinação desses operadores. Isso vai dar um operador invertível. E isso vai fazer o resto do curso. Mas com isso, você vai construir classes de Segre e etc. Então, é essa frase final aqui. Você pode pegar primeiras classes de Chern dos fibrados de posto 1 que você quiser, faz um polinômio neles, isso dá um operador bem definido aqui, porque a gente tem a comutatividade, tá? E esse operador é nilpotente. A gente está pronto para provar que o grau é o grau. Mas não vamos fazer isso agora, não. Fica para quarta-feira. Tá? A gente deu uma definição formal para o grau, usando a estrutura do grupo de Chau de PN. A gente mostrou que o espaço projetivo P na N, grupo de Chau é Z em cada uma das dimensões que faz sentido. E aí, dado o esquema arbitrário projetivo, que é em PN, a gente definiu o grau dele da seguinte maneira. Pega o ciclo associado, ele vai ter uma contribuição em dimensão top, tá? O coeficiente dessa dimensão top que aparecer aí, por definição, vai ser o grau, e a gente vai mostrar que isso é a mesma coisa que você espera, que é calculando com o número correto de classes hiperplanas daquele subesquema. Tá? Vamos parar por aqui. Eu peço desculpa pela mistura do inglês com o português, mas é que perdi o tempo.
Na quarta-feira, prometo melhor. Eita, tem que parar, né? Eu tenho que perguntar se tem alguma pergunta. Não é aqui. Como é que eu chego no lugar que eu tenho que chegar para... Acho que eu tenho que fazer um Goret. Talvez eu tenha que maximizar isso aqui para aparecer o... Ou eu tenho que voltar para aquilo que foi minimizado. Ah, não, acho que eu tenho que voltar para o que foi minimizado. Tá vendo, Rodrigo? O Rodrigo já sumiu. Ah, não, tem que stop. É aqui, né? Stop recording. Ô, Rodrigo, stop.